Bom, minha querida colega Sandra de Santos Mendes de Farias Melo. Esse nome já é um evento, né? Porque é um nome desse tamanho, né? E importante desse jeito, parece nome de princesa. Sandra, é um privilégio estar aqui. Eu fui honrado com o convite da nossa querida amiga e colega Carmelita para a agradabilíssima missão de entrevistá-la para esse programa História Oral do nosso tribunal. Nesse programa, vários desembargadores e desembargadoras de destaque, de proeminência, que têm uma história na capital, que escreveram seu nome com letras de ouro aqui no Tribunal de Justiça, já foram entrevistados. Eu tive a felicidade de entrevistar alguns deles e hoje tenho a honra de estar aqui do seu lado para ouvir um pouco da sua história, da sua vida e tal. Eu fiz umas perguntinhas aqui, vou cumprir mais ou menos esse roteiro, claro que não é nada fixo, nem é nada, enfim, obrigatório, mas pelo menos para a gente não se perder. Uhum. Bom, você, Sandra, é carioca. Sou carioca. Nascida na Tijuca. Nascida na Tijuca. Criada na Tijuca. Criada na Tijuca. Carioca da Tijuca. E estudou lá no Rio em que colégios? Eu estudei no Colégio Guanabara, depois no Instituto de Educação. Mas formou professora? Formei professora e trabalhei como professora durante algum tempo. Lá no Instituto de Educação a pessoa já saía... Já saía funcionária. Funcionária do município? Antigamente era o Estado da Guanabara, era do Estado da Guanabara, né? O Instituto de Educação era famoso, ao lado do Colégio Militar. Exato. Eram os colégios de proa, e foi um colégio muito bom mesmo. E tinha professores de destaque, tinha o professor Herbert Chamum, tinha o professor Aurélio, do dicionário, França né? Campos, exatamente. Aurélio Buarque de Holanda. Aurélio Buarque de Holanda, não, é um colégio excelente. E eu, com 17 anos, eu já era professora. O Carlos Lacerda quis... criar uma escola a cada mês, precisava de professores para isso. Então, quando nós estávamos no segundo ano normal, eu tinha 16 anos ainda, nós estudávamos num período e no outro nós dávamos aula. Ah, sim. Então, comecei muito cedo a trabalhar. E é por isso, então, que você foi homenageada com a medalha dos 50 anos de serviço público, não foi? Exatamente. Porque começou muito jovem. Comecei muito jovem. Mas que bacana. E gostava muito de dar aula, viu? E foi nessa ocasião que você resolveu fazer faculdade de Direito? Olha, a rigor, eu queria seguir o Itamaraty, a carreira diplomática, a rigor. E naquela época precisava ter até o segundo ano de Direito. E eu entrei, eu estudava línguas, fazia francês, fazia inglês, e entrei para perfazer esse requisito e fazer o Instituto do Rio Branco. Gostava muito de história e conheci o marido. Pronto. Aí se apaixonou pelo direito e pelo marido. Exatamente. Aí no quarto ano nós casamos e aquela vida que a gente imaginava, né, foi toda por água abaixo. A ideia é de ir para o Rio Branco? De ir para o Rio Branco. E passou. Nesse ínterim, eu fiz um concurso para a Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do Estado da Guanabara ainda. Sim. E passei no concurso, fui trabalhar na 16ª Vara Criminal. E foi aí que eu comecei a gostar muito de direito penal. Ah, sim. Porque o defensor público era o Hamilton Carvalhido, o professor Hamilton Carvalhido. Mas olha... E eu era professora, minha mesa tinha tudo organizadinha, ele gostava de sentar lá, que todas as letras daquelas máquinas Hamilton estavam no lugar, tudo bonitinho. E ele sentava quando eu não estava, eu era secretária de audiência, quando eu estava fazendo audiência, ele fazia os trabalhos dele, da minha mesa, aquela coisa, tinha canetinha, tinha umas coisinhas assim bem organizadas. E ele, depois, né, que eu vi o valor desse trabalho dele, eu não podia estagiar. Sim. Porque eu era funcionária, né, era serventuária da Justiça. Então, ele dava os processos criminais dele como defensor, para a gente fazer. Eu fazia em casa aquilo tudo bonitinho, mas ele queria assinar. Então, quando chegava lá, depois das 7 da noite, ele explicava, isso está bom, isso está ruim, isso está bom, isso está ruim. Quer dizer, uma escola e tanto, né?
uma escola e tanto. Me ensinou muita coisa. Eu tenho a maior admiração pelo professor Hamilton Carvalho. Que vara que era essa? Vara 16ª vara criminal. Ah, não, vara criminal, com o doutor Campos Neto. Depois nós tivemos um processo no Rio de Janeiro, que foi até um processo famoso chamado Fumacê, processo de drogas. Foi o primeiro processo grande de drogas. O processo tinha 280 denunciados. Nossa. Aí ficamos o professor Carvalho, nessa época, já era promotor. Você se lembra que no Rio Não entrava como isso, defensor e depois promotor. O Carvalho era o promotor, o doutor Campos Neto, depois veio a ser juiz de menores, era o juiz. E nós ficamos uns 8 meses, 10 meses, só por conta desse processo. E levamos a um ótimo termo, sabe? Foi uma lição, sim. Foi uma lição. Foi uma prática para completar a teoria. Muito boa, foi. Foi uma coisa muito boa. E assim, então eu, no direito penal, eu transitava muito, porque eu via aquilo tudo, todo dia, né? E foi uma época até interessante, os bandidos famosos, aquele Lúcio Flávio Vilar Lírio. Mas assim que eu me formei, eu fiz um outro concurso. Até que eu era concurseira naquele tempo. Só um instantinho, só para organizar as coisas. Você então, nessa época, você já era serventuária da Justiça, mas ainda cursava a faculdade de Direito. Exatamente. Ah, tá. Certo, tínhamos um colega, Durval Halle, porque eu fiz Direito, a Nacional de Direito, numa época muito conturbada. E saíam aqueles anúncios, concurso, não sei o quê, e a gente, para dizer a verdade, as aulas eram muito fracionadas. O professor Pedro Calmon, que teve aquela célebre frase que naquela sala só se estudava direito, e várias intercorrências. Em 68, você imagina, né? Isso que eu ia perguntar o ano, eu ia chutar 68. Né? 68, você imagina como era. Então, eu resolvi fazer o concurso, todos os colegas iam fazer, eu também fiz. Mas aí até que eu tinha naquela época uma memória ótima, e aí a gente se dava bem nos concursos, não sei o quê, e fui para a vara criminal para ver, porque já que eu estava naquela área, né, eu queria ver como é que era. E me apaixonei, viu, sinceramente, pela justiça. Mas depois você se formou, fez fez outro concurso. Para quê? Fiz para fiscal do Ministério do Trabalho. Ah, sim. O primeiro concurso de fiscal do Ministério do Trabalho que houve, eu ainda me recordo que tinha uma fila em torno lá do prédio do Ministério do Trabalho para fazer o concurso, aí fiz aquele concurso. Fiz o concurso, fui trabalhar numa área muito prazerosa. Eu só trabalhava com artistas e músicos. Olha. Era muito bom mesmo. Há uns detalhes que eu não posso nem te contar aqui, mas depois eu conto em particular. Assim. Mas trabalhava muito na Globo, a lei era nova, a lei dos artistas e músicos, então a nossa função era mais explicar do que propriamente punir alguém. E tínhamos, mas eram coisas muito engraçadas. Alguns artistas não queriam tirar carteira, outros artistas, um deles, que acabou ficando meu amigo, tive muita pena pelo fato de ele ter morrido, o Gonzaguinha. Ah, sim. O Gonzaguinha conversando, ele disse que queria fazer tudo direito, porque o pai dele tinha problemas sérios no final da vida, porque nunca recolhera nada, nem, né? É muito difícil pro artista. Artista, músico, ficava na miséria. Jogador de futebol também, né? E eles gastavam o que ganhavam e passavam assim. E ele fazia, mas olha, ele me telefonava para chamar uma pessoa para fazer um back vocal num show. Ele queria saber o que ele tinha que fazer, qual é o papel que ele tinha que preencher. Muito interessante, olha, era uma pessoa muito correta. Sério, sim, sabe? Sério e com experiência própria do que tinha acontecido com o pai. E quanto tempo você ficou exercendo a função de fiscal do trabalho? Eu fiquei até vir aqui para o tribunal. Foi direto? Aí Mas você veio para Brasília? Pois é. Aí o Marco Aurélio, isso é outra história, né? Aí nós casamos ainda no 4º ano, eu e o Marco Aurélio. Estávamos no 4º ano, casamos, ainda era da 16ª vara criminal, e aí fiz o concurso, tive meus filhos, nesse ínterim, 3 filhos. Aí o Marco Aurélio, que era juiz do TRT, do Rio de Janeiro... Sim. Na época não chamava desembargador. Não, ele era juiz. Juiz do TRT. Juiz do TRT. Aliás, a Constituição dá esse nome. Eles têm um projeto para mudar, mas já mudaram antes de haver a modificação. Juiz do TRT significa, ele era da segunda instância. Da segunda instância no TRT. Aí ele veio para o TST.
Ah, sim. E eu também advogava. Aliás, era uma advocacia até bem interessante, além da fiscalização do trabalho, eu advogava para um órgão de classe. Então, havia um folder que dizia que quem pagasse a contribuição sindical tinha direito à assistência judiciária. E eu chegava lá, o povo achava que essa assistência judiciária era ampla, geral e restrita. Então, era para se separar, era para o inventário, era para uma coisa. Então, eu ficava com pena daquele pessoal que pagava um dinheirinho suado para aquela contribuição sindical e que não sabia que era só para receber as verbas. Eles queriam tudo. Queriam tudo. E eu tinha pena, sinceramente, sabe? Que as pessoas... Então, eu comecei a fazer tudo. Olha, eu pagava as custas, eu fazia tudo. Mas eu tinha o meu emprego, né? Então, eu sei que eu vim para Brasília. Vim para Brasília assim, ai meu Deus, como é que vai ser essa história? Você não conhecia, quer dizer, pode até conhecer, mas nunca tinha morado na família? Nunca tinha pensado em vir para Brasília um dia na minha vida. E os cariocas, eu tomo a liberdade de fazer isso, falar isso porque eu sou carioca. Você também. Nós, naquela época, tínhamos uma certa resistência. Preconceitozinho, não é? Né? Então, diga. Mas aí eu sei que eu vim para cá. Você vê que toda a experiência nessa vida é bastante válida. Quando eu vim para a fiscalização, eu fiquei fiscalizando botequins, bares, na Ceilândia, em Taguatinga. Quer dizer, eu que já estava na Rede Globo, você vê como é que eu piorei de situação, né? Aí, olha, era um tal de QNN, QNM, uma confusão de endereços. Quando eu já estava no júri, eu trabalhei muitos anos em Taguatinga, que o réu não aparecia, a testemunha não aparecia, eu olhava o endereço. Não, vamos procurar na QNN, aqui está QNM, está errado. Porque as pessoas falavam o endereço e o outro não entendia muito bem, claro. QNM, e era até engraçado. E o povo dizia, mas a senhora conhece isso? Conheço isso aqui muito bem. E resolvi, até por sugestão de uma grande amiga minha comadre, a esposa do ministro Ilmar Galvão, sim, que era minha vizinha de porta, a doutora Terezinha, era promotora. Aí ela disse, Sandra, vamos fazer concurso? Aí eu resolvi fazer concurso. Ela queria que eu fosse para o Ministério Público. E ela queria fazer para a magistratura. E eu aí comecei a estudar. E Brasília, antes e agora também, tem muitos concursos, né? Aí eu fiz vários concursos, Carlanho. Mas eu queria ir para o Ministério Público. Talvez pelo tempo que eu tive, assim, de convívio com o professor Hamilton Carvalhido. Claro. E eu queria ir para o Ministério Público. Só que eu passei no concurso da magistratura, passei no Ministério Público, tinha começado a Procuradoria da República, não terminei. E, por um acaso, eu vim parar na magistratura. E me apaixonei, era para ser provisório. Eu ia ficar um período na magistratura e depois eu iria para o Ministério Público, mas até pelos amigos, não consegui. E eu adoro o que eu faço. Adoro. Não penso em me aposentar. Adoro mesmo, de verdade. Mas é uma vocação, né? Isso é... A gente acaba se apaixonando pelo que faz. A gente tem mais ou menos a noção do que vai fazer quando faz o concurso e depois que vê como é que é mesmo, como é que é mesmo. Não, eu sou apaixonada pela área criminal. Eu gosto muito do cível. Eu sei disso. Eu gosto muito do cível, assim, gosto de processo civil, do cível. Sim. Não gosto muito de fazenda pública, sabe? Família, então, eu tenho horror à vara de família. Não sei se é porque eu fui professora. E mulher, eu acho que deve ser complicado ficar numa vara de família e você vê problema de criança. Eu fiquei 11 anos como juiz em vara de família. Nossa Senhora. Mas eu acho que a mulher absorve mais os problemas. É verdade. Agora, me diga uma coisa, então o seu concurso daqui é de que ano? Menina, você agora lembra? Eu não sei. Da turma? Bom, mas e os colegas de turma? Eu só tinha, de meu colega de turma, o Marco Antônio. Marco Antônio da Silva. Tinha a Selene, Marco Antônio, a Selene, e o André Kozlovski, que também fez concurso para juiz federal. Nós fazíamos concurso juntos. E acabou passando e indo embora. Foi para o Rio, porque a família era de Friburgo, ele foi para o Rio. Um bom quadro, viu? Que o tribunal perdeu. E a Selene... A Selene foi para a Justiça Federal. Daqui de Brasília Eu tinha começado, professor, como eu sempre gostei de penal, eu era muito amiga do professor Toledo. Ele nos dava aulas. Naquela época... Mas olha só que privilégio, não é? Francisco de Assis Toledo. Em matéria eu acho que eu aprendi muito mais direito ao me preparar para os concursos do que na faculdade, porque minha faculdade foi meio complicada pela época, né?
Então, nós juntamos uns professores e fazíamos aulas. Era o professor Toledo, o professor Inocêncio, o professor Paulo Távora, que professor! Eu tive a honra de ter sido o aluno ministro dele também, Paulo ministro Paulo Távora. Nós juntamos vários, professor, o Fonteles, Cláudio Fonteles, dava processo penal. Cláudio ou Geraldo Fonteles? O Cláudio. O Cláudio, é o filho, que foi procurador-geral. Então, eles nos davam aula, às vezes era no gabinete, às vezes no salão de festa da minha casa. Nós juntamos um grupo e depois disso, um dos colegas que faziam aula, que era o Petrônio, você lembra do Petrônio? Petrônio Calmon? Sim, claro. Ele até fez disso quase que um instituto, vamos dizer assim, mas o nosso era absolutamente informal. Que bom, hein? Nós juntávamos os professores e fazíamos aquelas aulas. Que Isso ótimo. não existia mesmo. Mas também, olha só que timaço, hein? Professor Toledo, olha, uma excelente pessoa. Sabe que eu vou aproveitar? Você que é a entrevistada, mas eu posso contar umas historinhas também. Pode, claro. Sabe que uma vez o André José Kozlovski, que depois foi para juiz federal no Rio, eu tinha acabado de pegar minha carteirinha da OAB aqui, isso foi em 86, e eu fui despachar com esse juiz, que eu não conhecia. E naquele nervosismo, né, o que eu vou falar com o juiz, eu preciso de uma liminar e tal, então eu fiquei treinando. Boa tarde, excelência, boa tarde. Liminar, eu fiquei treinando que eu ia falar com ele, cheguei lá e estava em audiência, porta fechada, na área civil, devia ser um segredo de justiça qualquer e tal. A secretária viu no vidrinho ali, veio falar comigo, pois não, eu falei, não, eu estou só querendo despachar com o juiz, uma coisa rápida. Entre uma testemunha e outra, doutor, então o senhor entra e tal. Aí eu entrei, ela abriu a porta, pode entrar. Eu tinha tudo treinado na cabeça, cheguei perto dele, o André era um sujeito, assim, meio redondo, assim, só que maior. E aí eu cheguei para ele e disse, boa tarde, excelência. Do jeito que eu tinha treinado. Ele virou para mim e falou assim, fala, meu grande. Quando ele falou, fala, meu grande, eu falei, nunca imaginei que um juiz fosse falar isso. Tudo que eu tinha treinado, eu esqueci. Então ele falou assim, eu falei, e nada saiu. Ele pegou, viu tudo, estava tudo certo, deferiu liminar. Essa figura. Não esqueço uma grande figura, disso. uma grande figura. Querido, muito gentil, muito educado. Excelente juiz. Aliás, nós aqui no tribunal, nós temos gente da melhor estirpe, né? Isso aí verdade. Você há de convir que... É verdade. Deixa eu seguir aqui meu roteiro. Certo, senão a gente não acaba nunca. Não, isso aí, eu ia falar dos seus colegas de turma, né? E todos eram assim, se reuniam, se encontravam. Naquela época era diferente, né? Tinha bem menos gente. Tinha menos gente. Interessante que meus colegas de turma, o Marco Antônio ficou aqui, depois foi para o Amapá. Eu praticamente não tinha colegas de turma, mas porque eles saíram? Graças a Deus, eu tive assim pessoas que me ensinaram muito. O primeiro, que sempre foi meu vizinho, foi o Mário Machado. Ah, sim. O Mário Machado quase sempre trabalhou ao meu lado, assim, em salas, por coincidências. Ah, sim, claro. Sabe, em Taguatinga, durante muito tempo, o Mário Machado, doutora Aidevalda, que também me ajudava muito. Nossa. E a gente conversava muito. E eu fui trabalhar em Taguatinga, naquela época que era... Você chegou aí para a Cavalaria, lá, aquele lugar lá? O estábulo. Literalmente. Tinha aqueles toquinhos de amarrar os cavalos, assim. Então, nós éramos muito unidos. O Selmo, que depois foi para o Rio. A Elcer. Então, ficava metade Rocha, lá, né? Elcer Vieira Rocha. E a metade lá, eu, o Mário, o Selmo ficava na frente. Eu, o Mário Machado, não me lembro quem ficava aqui, não era Elcer, não. Então, eu passei muito tempo em Taguatinga, muito tempo mesmo, e esses ficaram sendo meus colegas de turma. Sandra, tem uma história que dizem que aconteceu com você, não sei, vou me permitir contar que você confirma se for verdade. Diz a lenda que uma vez você estava lá nesse, aspas, estábulo, lá em Taguatinga, e o carro estava parado longe, era um descampado assim de areia, tinha uns matos mais para longe, enfim, não tinha muita luz. E consta que você estaria inquirindo uma determinada testemunha. Já era tarde, eram 7 horas da noite, ou 15 para as 7 da noite, estava terminando de ouvir uma certa testemunha, certa pessoa, que estava ali para ajudar o réu, que estava... Então, era aquela testemunha, não, ele é bonzinho, não foi nada disso, aquelas coisas. Testemunho de canonização. Isso, testemunho de canonização. E durante a inquirição desse sujeito,
você teria pensado assim, meu Deus, o meu carro está longe e como é que eu vou fazer? Já está escuro, eu não vou ficar aqui, não vou sair daqui sozinho. Sei lá se acontece alguma coisa, parece um bicho, sei lá, enfim. Eu vou pedir para um soldado da PM me acompanhar até o carro, comigo. Aí consta que você parou e falou assim, só um minutinho. Chama o soldado da PM aqui. Aí o cara falou assim, olha, não é bem isso, doutora, que eu estava querendo dizer, não. Não, essa história não é verdadeira. É uma história mais ou menos. É assim? Mas essa já aconteceu aqui no plano piloto. Mas bom. Em Taguatinga houve histórias muito interessantes nesse sentido. Desculpa, essa então? Essa foi aqui no plano piloto. Não, e foi assim, porque o que aconteceu? Vou contar a história verdadeira. Tá saiu um telefone com problema de casas da X sim. no jornal. E era justamente o telefone do meu gabinete. Foi um engano. E o meu telefone não parava. Toda hora a secretária de audiência tinha que levantar e eu ouvindo o cidadão só falando mentira. Sim. E o cidadão falava mentira. E aí o telefone tocava, interrompia a audiência. Aí eu virei-me realmente e falei assim, chama o policial para atender, mas era para atender o telefone. O homem disse, não, doutora, não é assim nada. Quer dizer, quando chamou o policial, mas era para atender o telefone. Chama lá o soldado da PM aqui. Era para atender. Era para atender, para ele ficar de plantão para dizer que aquele telefone estava errado, né? Mas em Taguatinga... A história, quem conta um conto, aumenta um ponto. Mas a história, no fundo, não é tão... Em Taguatinga, nós temos outros. Uma vez, Humberto, nosso colega Humberto, era muito gozador. Humberto Eustáquio Martins. Eustáquio. Ele foi a uma festinha lá. Eu saía com o Mário Machado, de Taguatinga. Ele fazia, assim, uma espécie de uma escolta. Uhum. E saíamos. Um belo dia, o Mário saiu mais cedo, eu não sei porquê, e eu fiquei até bem tarde lá. Sim. Ele tinha que ir a algum lugar, enfim. E eu disse, não vou para casa. Porque eu gostava de fazer os processos de despachar no gabinete. E o que fosse para sentenciar, eu levava para casa. O Humberto, eu acho que foi com o George Lopes Leite. Olha. Eles sabiam que eu estava sozinha naquele outro lado de lá, eles tinham ido a um aniversário do doutor João, era o juiz que era da primeira vara criminal, eles tinham ido a uma festinha, aí começaram, cadê aquela juíza? Falando como se fosse um bandido, eu vou dar um tiro nela. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou me arranjar por aqui? E aí e o medão? Depois ele viu o medo. E outra vez foi até muito engraçado. Ana Maria trabalhava lá. Ela estava trabalhando lá, Ana Maria Duarte Amarante Brito, grande amiga, foi fiscal do Ministério do Trabalho comigo também. E o carro dela enguiçou, eu usava o meu carro particular, sempre tive essa mania de usar o carro particular. Até hoje, né? Sabe por quê? Porque você tem que ir no shopping, você quer fazer a unha, fica mais fácil, né? Você não vai, né, fazer uma coisa no carro oficial. Então, eu já me habituei, eu gosto muito de dirigir. E aí, o carro da Ana enguiçou. E todo mundo falava, você sai daqui tarde, não sei o quê, Sandra, você sai. E eu sei que eu estava ali no sinalzinho assim do lado, e tinha um carro na frente, eu esperando o sinal. Aí bate um homem assim no meu ouvido. Aí eu falei, é hoje que eu vou ser assaltada. Bem que eu devia ter ouvido o que o pessoal, né, os conselhos. E o homem bateu. Aí ele virou-se, doutora Sandra. Aí eu olhei, era o segurança do tribunal, no escuro. 8h30 da noite, chovendo. Aí ele disse, olha, doutora Sandra, o carro da doutora Ana enguiçou aqui. Será que a senhora pode levar ela para casa? Porque a minha mulher me telefonou dizendo que o neném vai nascer agora. Aí, mas eu disse assim, meu Deus. Que susto. Olha, eu tive vontade de atropelar o homem nas primeiras batidas, sabe? Aquilo assim, ai, minha Nossa Senhora. E aí eu peguei a Ana e nós fomos embora. Você vê como é que acontece. Mas nós contamos aqui algumas historinhas lá de Taguatinga e tal. Você se lembra da sua primeira lotação? Me lembro. Foi lá, não? Terceira Vara Cível de Taguatinga. Já começou lá em Taguatinga? Comecei lá e fiquei. Eu gostava muito de Taguatinga. Fiquei bastante tempo na terceira Vara Cível de Taguatinga. Depois eu fui para a segunda, no lugar do Humberto, na vara do Humberto, e fiquei muito tempo naquela segunda Vara Cível de Taguatinga, só dei para a doutora Idevalda, quando ela foi... Ela veio para Brasília? Foi promovida. Não, quando ela foi promovida, ela foi para a segunda Vara Cível. Eu me orgulho, viu? Era uma Vara Cível que não tinha um processo concluído, recebi a vara muito organizada do Humberto Martins e entreguei para a doutora Idevalda como eu recebi depois de 2 ou 3 anos.
E era uma vara muito interessante, que nós só éramos mulheres, não tinha um homem ali trabalhando. Olha só. Só mulheres, era até... Ah, então funcionava bem. Funcionava bem. Funcionava bem. O problema era assim, véspera de Dia das Mães, que todo mundo tinha que ir à festa do Dia das Mães, a juíza, todo mundo. Aí sobrava para o Selmo. Qualquer coisa, Selmo, emergência com o doutor Selmo. Mas eu gostava muito de trabalhar em Taguatinga. Eu acho que a nossa turma e a sua turma, nós todos fomos promovidos, talvez no mesmo dia. Salvo engano meu, foi no dia 5 de outubro de 1992, quando todos titularizamos. Ana Maria também, a nossa turma também, juntaram várias turmas. Nessa sua promoção de juiz de direito substituto para juiz de direito, você foi para que? Qual foi a sua Tribunal do Júri de Taguatinga. Foi lá, titularizou lá em Taguatinga. Primeira titularidade. Antes disso, eu gostava muito do Dr. Getúlio Pinheiro, muito, muito mesmo. Era um ícone também, né? E eu sempre gostei de direito penal, e eu tinha saudade dos meus tempos de direito penal. Não passei pelo crime, até que às vésperas da titularidade, o desembargador Mário Machado achava que eu tinha que ir para a vara de família. Ele já estava numa vara de família, e ele achou que eu tinha que ir. Eu, numas férias daquela época do plano Collor, daquela coisa assim, você lembra que a gente tirava umas férias, ficava responsável por várias varas? Lembro, eram as férias coletivas. Aquilo Janeiro ali, e julho. vara de família foi aquilo e pronto, eu não queria mais. Olha, eu entre uma sala e outra lá naquele plantão, as mulheres me seguravam para querer receber a metade do aviso prévio que o marido tinha recebido no Portobras, não sei aonde, lembra aquilo ali? Uma coisa separada 20 anos do marido, na hora que apareceu um dinheirinho, queriam dividir aquilo. Então, fora. Criminal. E quando veio para o plano? Também veio para o júri? Não, quando eu vim para o plano, aí aconteceu uma coisa mais assim. Jair, meu amigo, a Lia Fanuc, minha amiga, e eu queria ficar na vara civil de Taguatinga, porque eu custei, na vara do júri de Taguatinga, porque eu custei para organizar aquilo. Eu cheguei no júri junto com todos os processos do júri. Porque antes, há muito tempo atrás, o júri só recebia para fazer o julgamento. E o julgamento é o de menos, o mais interessante é a instrução. E quando eu fui para Taguatinga, foi que houve a modificação e nós fazíamos a instrução toda e tudo lá. E aí, depois de ter organizado e aquilo tudo, o júri de Taguatinga, Ceilândia, Gama, Santa Maria, Samambaia, era tudo no júri de Taguatinga. Trabalhava-se muito, mas era muito bom. Eu trabalhava com 8 promotores, cada um do melhor valor que o outro. Sabe? Muita gente boa e o pessoal querendo fazer aquilo bem, né? Aí, era para eu ser promovida para cá, né? Ser removida, né? Removida. Mas havia no nosso regimento dizendo que tinha que ser na classe especial. Você só contava o tempo na classe especial. E eu queria ficar lá. Só que se eu ficasse lá, eu empatava a Ana e o Jair e a Lia. Os 3. Aí eu tive que vir. Aí vim para a 7ª Vara Criminal, enfim. Ah, sim, eu lembro dessa época. Né? Aí eu vim para a 7ª Vara Criminal, mas o doutor Getúlio, que sabia que eu era apaixonada pelo júri, começou a ser convocado. E a promoção dele a desembargador era iminente. Então, ele me propôs nós fazermos uma permuta. Ah, sim. E ele começou a se desentender com a doutora Maria José, no júri. Ele disse, não estou mais para me aborrecer, não. E aí eu fui para o júri, de onde não devia ter saído nunca. E ficou quantos anos no júri? 12. Muitos anos? Muitos anos. Eu adorava. Bom, eu sei que ali era a sua casa, eu sei que ali a matéria você gostava. Muito. Se me fizessem, eu e o desembargador Romão, volta e meia, conversamos sobre isso. Depois de você desembargador, você devia poder voltar para uma vara com muito mais experiência, com muito mais... Com outros olhos, né? Com outros olhos, ia ser muito bom. Mas o júri realmente é a minha paixão. Ali você cuidou como juíza de casos assim, muito importantes e tal. Mas teve que foi um caso de muita repercussão nacional e internacional, que foi o assassinato do índio Galdino. Foi. Não foi? Foi. Talvez, eu não sei se esse seria, na sua avaliação,
o caso de maior arrependimento, mas isso até rendeu uma entrevista no Jô Soares. Aqui eu assisti, por sinal, mas eu sei que foi um caso difícil para você. Um caso difícil para você não, difícil de conduzir. Foi a mídia, né? Havia aquela coisa da mídia toda. Mas eu fiz outros júris, olha, o do Mário Eugênio. Ah, você fez também? Foi muito interessante, o Iracildo e o Divino 45. Divino 45. Foi um senhor júri, gostei muito de fazer aquilo. Daqueles meninos da Asa Norte, que mataram o filho daquela jornalista, Gengis Khan. E etc. Aquele ali. Eu fiz o dos índios, mas muitos outros júris que não tinham essa cobertura da mídia, mas que eram muito interessantes. Um que eu me lembro assim com muito carinho, que eu gostei muito de fazer, foi o da... Como era o nome da menina? Já me esqueci. Que não tinha corpo. Foi o primeiro júri sem corpo, não apareceu o corpo da menina. Tinha uma mancha de DNA com o sangue dela e de outra pessoa na mala do carro do réu. Foi condenado e foi mantido. Em todas as instâncias foi mantido. O rapaz, salvo engano, era um delegado, alguma coisa assim, mas foi mantido o júri sem réu. Tanto que... sem corpo. Que é mais ou menos, numa data mais atual, o caso daquela moça Elisa Samúdio. Na época daquele júri, eles resgataram na TV, eu nem me lembrava, mas eles resgataram esse júri que tinha sido feito aqui no Distrito Federal. Já foi o primeiro júri que eu fiz com base no DNA. Quem foram os promotores com quem você trabalhou no júri? Você falou da doutora Maria José de Miranda. Maria José, Maurício, de Aulas Costa Ribeiro. Maurício Miranda, Silva Miranda, de Aulas, o Heraldo, que foi pai dele foi meu professor na faculdade. Heraldo Machado Palpério. Professor Palpério foi meu professor de Teoria Geral do Direito, pai dele. Como é o nome dele, gente? A minha memória está ruim. Doutora Carmen, que era fantástica. Aquele menino Temístocles, excelente. Olha, eu não posso nem falar que eu vou esquecer alguém. Porque eu trabalhei com muitos promotores excelentes. E advogados? Também bons advogados. Também trabalhei com bons advogados. E uma coisa até da qual eu me orgulho muito é de ter, vamos dizer assim, 2% dos réus têm advogado. Os outros 98% são defendidos pela Defensoria Pública. Na época era muito incipiente. Então eu procurei organizar era até do CEUB, organizar um grupo, e os alunos lá, eu pegava todos os processos para o interrogatório no dia seguinte e levava lá na Defensoria. A garotada lia e via e fazia, o doutor Ismael Gomes coordenava. Se o réu chegasse na hora do interrogatório e dissesse que tinha um advogado, eles não perderam tempo, aprenderam alguma coisa. E aquilo começou de uma tal forma que hoje em dia, grande número das grandes defesas é feita pela Defensoria Pública e com uma qualidade ímpar. A Defensoria Pública cada vez progride mais, principalmente no crime. Sabe, eu acho que isso é muito bom, porque, olha, recursos ordinários, extraordinários, e levam as causas. Volta e meia a gente recebe de volta do STJ para julgar de novo, porque foi a Defensoria que conseguiu, não fica a dever. Às vezes até o contrário, que sabemos que tem uns advogados que não são especialistas na área e o réu também não tem posses para pagar um advogado de ponta. Então, se a gente pudesse aconselhar, às vezes, né, era melhor dizer para ele, deixa a cargo da Defensoria Pública que vai ter uma grande defesa. Mas havia grandes advogados. Ô Sandra, e aí você, com essa experiência toda de anos à frente de tribunal do júri, um pendor para a área criminal, um belo dia foi promovida a desembargadora. Aí fui possível, porque senão eu ia ficar muito impedida. Ia ficar muito impedida, porque a vaga era do cível e tudo que subisse ia ser complicado. Aí eu fui para o cível e gosto do cível, eu gosto do cível. E ficou quanto tempo no cível? Uns 5 anos? 4 anos, 5 anos. A turma cível era muito boa. Você lembra do que? Nós inauguramos a 6ª turma cível. Eu era até a presidente. Eu, Jair,
Ana e o Otávio. Ah, Nós tocávamos sim. de ouvido, sabe? Era uma Era turma bom. Muito fantástica. afinados, né? Muito afinados. Bom. Cada um, é como a minha primeira turma civil, a criminal, Criminal. também, que é afinadíssima. Lógico que nem todo mundo pensa igual, mas Sim, você mas já sim. sabe como o outro pensa e respeita, obviamente, Claro. o pensamento. Não se briga, todo mundo super sério, uma beleza. Só Viu? para isso ficar registrado, para futuramente, quando alguém daqui a 10 anos for ver essa entrevista, quem são os atuais integrantes da primeira turma criminal? Fala Eu, para nós. George, desembargador Mário Machado, desembargador Romão. É uma senhora turma. É uma viu? senhora turma. É uma senhora turma. E tem um juiz de direito que Tem, é o que tipo também de é um segundo excelente juiz, que é o Esdras. grau, o Esdras. Ele tem, cada um tem o seu pendor. Um é mais duro, o George é mais humanista, mas você sabe como a pessoa pensa, sabe? É muito bom você trabalhar assim numa turma que você conheça bem as pessoas, qual vai ser a reação. Que não há reserva mental, sabe? Isso, certo, a reserva mental é uma coisa muito desagradável, É. assim, né? Você sabe como todo mundo pensa e que todo mundo é bem aberto a ouvir. A outra turma, a segunda turma criminal, já é composta pelo Belinati, Silvânio, João Batista, né? João Não, João Batista é da terceira. Belinati, Silvânio, César Labossière Loyola, que é como o terceiro. O Jesuíno está nessa? o Timóteo. O Timóteo, eu não E tem não mais é um o Jesuíno, não? No Jesuíno é a terceira. Acho que é A Jesuíno, Nilsonia da João Batista, terceira, Nilsoni E Humberto. E Humberto. É. Os outros são da... E essas três turmas, então, formam a Câmara que Criminal. também é muito boa. Hoje nós tivemos sessão na Câmara. É uma Câmara... Um trabalho bem feito pela a doutora Mônica, filha do nosso colega Joazil Gardez. Ela faz um trabalho excelente, viu? Agora, uma coisa que é interessante, nós juízes de carreira passamos muitos anos na primeira instância aprendendo a decidir sozinhos. Aí, com um belo dia, a gente vai para o tribunal, como desembargador. E lá entramos num outro ritmo, o ritmo do colegiado. Como é que foi essa mudança na sua avaliação? Olha, Camanho, eu aprendi a respeitar o colegiado no júri, que nem sempre a decisão dos jurados era a minha Coincidia decisão. com a sua decisão. Eu já fui para o meu gabinete chorar lá, achando que tinha lido uma sentença com uma grande injustiça. Sabe? Porque você não sabe. E o corpo de jurados aqui do plano piloto é muito qualificado. Sim. Sabe? Eram jurados muito qualificados. Decidiram, eles... Então, eu aprendi. Mas não é muito bom, não, sabe? Não é assim. Você tem aquele ponto de vista, você acha que ele tem que prevalecer. É curioso, porque de fato a gente chega com uma opinião, prepara às vezes um voto muito bonito e bem feito e bem fundamentado, e vem alguém com outro argumento. Completo, e que você às vezes considera estapafúrdio, não é assim? Que acaba sendo o vencedor e que convence os outros. Que convence os outros. Isso é interessante. E também para você pensar, né? Porque o direito tem várias faces. Né? Não, e eu acho eu acho muito de interessante. Humildade até, né? A segunda instância. Eu costumo dizer que a experiência do colegiado tem que ser sempre uma competição de gentilezas. A gente tem sempre que ouvir o outro, ainda que você divirja, que não pense do mesmo jeito, não precisa ser grosseiro, mas no nosso tribunal nós não temos essa experiência. Graças a Deus, nunca tive. Não temos. Então, nunca tive nenhum atrito pequeno com o colega. Por isso é que eu acho que essa lição é uma lição que eu aprendi aqui do tribunal e a gente vai passando para as gerações futuras. Né? E isso é muito importante. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Bom, como é que é para a juíza Sandra, para a desembargadora Sandra, ser casada com um ministro do Supremo Tribunal Federal? Eu tenho que perguntar isso. Você tem que perguntar isso. Eu tenho que perguntar. Pois é, Camanho. Foi seu professor. Tive a honra, está no meu currículo. Mas ele, antes de ser ministro do Supremo, ele foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho também. Foi juiz do trabalho, depois, juiz do trabalho, ministro do TST e depois ministro do Supremo. Aliás, foi uma coisa até interessante. Quando veio a Constituição, com muita matéria trabalhista, essa vaga estava assim naturalmente destinada ao ministro Coqueijo Costa. Foi seu professor também, né? Foi seu professor. Carlos Coqueijo Costa. Carlos Coqueijo Costa. E ele faleceu. Foi. E acabou que... Quem seria, então, né? Quer dizer, acabou indo para o ministro Marco Aurélio. Interessante como é a vida da pessoa, né? A vida estava escrito. Estava escrito, né? E aí... Nós temos opiniões muito diversas, mesmo? principalmente em matéria penal.
todo juiz de primeiro grau que já ouviu uma vítima, ou a mãe da vítima quando a vítima morreu, tem outra percepção do direito penal. Nós somos, ele acha que eu sou muito dura. Eu realmente, eu não sou dura, não, viu? Ele não sabe quem é duro. Mas eu sou até bem, sabe? Eu examino meus processos, minhas penas não são grandes. Agora, é interessante, sabe? Então, nós não conversamos muito sobre direito. Isso que eu ia perguntar. Não dá para conversar muito. Porque a sua família também tem outros juristas. Tem a Letícia, tem a Cris, que é a minha mais novinha, né? Ela é procuradora. Sim. E, aliás, foi a Cris o motivo pelo qual eu saí da turma civil e vim para o crime. Por causa da Fazenda Pública Local. Por causa da Fazenda Pública Local. Também geraria impedimento. Ela era do consultivo e foi para o contencioso. E eu achei que era melhor me afastar, porque para não haver... Pouca gente sabe que ela é minha filha, mas ela é uma menina muito competente. Eu já recebi no gabinete. Ela é uma menina muito competente. E eu nem não sabia que ela era sua filha. Depois que ela deixou um memorial, aí eu fui ler o nome. Falei, ela é uma menina competente. E a Letícia também. Letícia foi sua aluna, não, né? Não tem esse registro. Cursinho, sim. A Letícia que é desembargadora no Rio? Do TRF, não é isso? TRF. TRF ela é 2. tributarista. Certo. Então, aí, eu, por exemplo, confesso, eu fui a responsável por ter colocado a matéria de tributário no concurso aqui do Distrito Federal. Meus funcionários brigam comigo. Mas como você não lida com tributário, como não estuda, eu tinha muita dificuldade em julgar o tributário, muita. Não tive um bom professor de tributário. Essa formação, né? Olha, o desembargador Romão falou, mas é um belo voto. Se puder, desembargador, eu tenho que ler um livro para fazer um voto. Estudar mesmo. Não, tem que ser assim. E ela foi para essa área completamente diferente, né? Eu pergunto isso pelo seguinte, porque numa outra dimensão, eu sou também magistrado de carreira, minha esposa é advogada. Meu pai era advogado, faleceu em 2013. Minha madrinha, irmã dele, é advogada. O meu irmão é membro do Ministério Público. A gente tem uma combinação de que lá em casa ninguém conversa sobre direito. Não briga, né? Você não briga. Não briga. Então é um assunto meio proibido. Lá eu suponho que deva ser talvez a mesma situação por causa da divergência. Por causa da divergência. Então nós não conversamos porque eu não... Assim, tem uma formação mais... Agora eu li uma entrevista do ministro Marco Aurélio, que eu vou até... E ele é Flamengo, eu sou fluminense. Você vê como é que as coisas acontecem. Tem várias virtudes, mas ser flamenguista não é uma delas. Eu sou vascaíno, por isso que eu estou brincando com ele. Você é fluminense. Sou fluminense. Eu sou vascaíno, minha mulher é flamenguista. Não sei como é que eu ainda estou casado com ele. Brincadeira, amor. Eu vi uma entrevista do ministro Marco Aurélio, famosa, que saiu no Correio Brasiliense do ano passado, em junho, ele falando sobre várias coisas, enfim. Mas eu não quero falar nada sobre direito que ele falou, não. Perguntaram para ele também, e a sua esposa é desembargadora e tal, como é que ela... Ele falou das divergências de opiniões e tal, e ele falou assim, lá na minha casa não tem hierarquia, ela manda, disse o ministro. Isso não é verdade, não é verdade. Mas foi uma boa resposta. Eu organizo a casa e pronto. Resposta. Mas não é, e olha, não é fácil não, viu? Não é fácil não. 4 filhos, não é fácil não. E eu tive a honra de ter sido aluno dele na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, como também foi aluno do professor Paulo Távora, maravilhoso, que foi o nosso patrono, o paraninfo, perdão, da nossa turma, era uma pessoa muito querida. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Olhando para trás, alguma coisa que você tenha feito, que você não me refiro a decisões que eu me arrependi, não, isso eu tenho certeza de que não há. Mas alguma coisa em termos de carreira, sobretudo na magistratura, que você, poxa, eu podia ter ido por esse caminho, ou nada, ou percorreria a mesma trilha de novo? A mesma trilha, Camanho. Isso é bom, e né? Olha, eu fiz a prova para ser promotora, só que a magistratura, a posse saiu primeiro. Então, sabe como é que é? Você está precisando, 4 filhos, a magistratura nem sempre. Hoje nós estamos recebendo razoavelmente bem, mas nós já tivemos uma fase de vacas muito magras. Foi, é verdade. Com 4 filhos para criar, colégios particulares, aquela coisa toda, não era fácil.
Olha, eu me arrependeria muito se tivesse ido para o Ministério Público, interessante. Né? Tá vendo? Eu converso com colegas, eu até cometi uma omissão muito grande quando deixei de falar do doutor Amarílio Tadeu. Você se lembra do Tadeu? Claro. O Tadeu se aposentou porque ficou chateado com essas coisas assim, de confusão na carreira. Então, você vê que aqui nós não temos problemas. Não, é verdade. Não temos problemas. Não. Aqui por enquanto, pelo menos ainda não tem, porque... E não vamos ter não, se Deus quiser. Eu não sei se com essa, não é uma visão pessimista, mas há em tramitação uma proposta de emenda constitucional que instauraria eleições diretas nos tribunais, talvez pela primeira instância. Se isso acontecer, talvez tenhamos uma realidade com a qual nós não estamos acostumados. Né? Eu gostaria de votar, viu? Se eu fosse da primeira instância, eu gostaria de votar, mas respeitada aquela cota da antiguidade. Eu acho que isso sim. É que eu gostaria de fazer. Eu acho que essa seria uma solução bem... Porque você se bem sente, equânime, né, você participando né? do tribunal. Eu gostaria de votar. Não sei, mas o que aconteceria? Não conheço. Da proposta de emenda. Mas, olha, você também deve ter vivido essa mesma experiência, mesmo quando juíza. Eu nunca fui de viver no tribunal, nessas coisas assim, né? Não tem esse perfil e ficava metida lá em Taguatinga e pronto. Mas eu sempre fui muito bem acolhida no tribunal por qualquer pessoa. Se precisasse de alguma coisa, eu vim aqui e acabou-se. Nunca houve nenhum problema assim com o tribunal. A nossa casa sempre foi uma casa assim com... O desembargador Nível uma vez falou para mim assim, que eu estava para ser promovido e ia ser colocada em votação a promoção, que era por merecimento. Eu era o mais antigo, mas era por merecimento. Eu era o número 1 da fila. E eu acabei sendo promovido por merecimento, por unanimidade. E eu me lembro que eu não fui ao tribunal falar com ninguém. Eu falei, não vou. Eu também nunca fui, fiz o meu requerimento lá e pronto. E na véspera da promoção, eu fui falar com o desembargador Nível. Falei, desembargador Nível, olha, eu não vim falar com ninguém, não é o meu perfil. Eu também não quero constranger o tribunal com isso, mas eu não quero que o tribunal entenda que a minha não vinda seja uma falta de interesse. De interesse, na promoção. Ele falou assim, doutor Camanho, o nosso tribunal é um tribunal sério. E é verdade, né? É verdade. Não, olha, eu acho o tribunal sério. Olha, é uma excelente casa. E eu tenho exemplos de outros tribunais pelo Brasil. Volta e meia a gente vai a algum lugar. E são complicados, viu? Eu acho isso muito, muito complicado, reclamações que chegam aos ouvidos da gente. E aqui o tribunal não acontece nada. Você pode acertar, pode errar, né? Alguma decisão administrativa que esteja correta, e o outro tribunal faz parte. Mas assim, você não vê panelinhas no tribunal para acontecer isso, para acontecer aquilo, nada, grupinhos. A contra B. Eu até acho que teve uma época que... Mas não foi a nossa época, nós não somos desse tempo, né? Uma época bem antiga. Bem antiga. Em que tinha umas rusgas, umas turmas, uma não se falava com a outra e tal. Graças a Deus passou, né? Não sei se é próprio falar isso, se você achar que não é próprio, a gente pode pedir para tirar. Por favor. Eu soube que no meu concurso, eu fiquei sabendo até depois, o doutor Irajá, o desembargador Irajá, ele complicou e ele queria, por alguns problemas lá, tal e coisa. Pois bem, quando houve aquele processo até do índio, um dia ele falou comigo e disse, doutora Sandra, eu admiro o seu trabalho, sempre admirei muito, a senhora está corretíssima, porque aquilo gerou muita polêmica, né? A senhora está corretíssima e eu fiquei impressionada, porque eu não tinha intimidade com ele. Lógico que ele sempre me respeitou e eu o respeitava, e aquela coisa passada, porque nós ficamos sabendo, eu, o André, que tudo, a Selene, que o que tinha acontecido era derivado de um problema que tinha havido naquela época que o tribunal tinha suas rusgas em relação à esposa dele, que isso tudo era derivado dessa história. Pois. Então, e aí isso, ele falou e ele fez questão, quando o Marco Aurélio foi à presidência do Supremo, ele fez questão de estar lá e eu fiquei pasma, porque ele era uma pessoa muito reservada. Isso. E depois, você vê como a vida é interessante, né? Eu acabei descobrindo quem tinha matado ele sem ser a dona do processo. Eu estava convocada aqui no tribunal e foi uma coisa interessante que um belo dia eu estava vendo
processo civil, eu estava convocada, e uma certidão de um oficial de justiça de 3 folhas. E eu fiquei muito curiosa, eu fui ler aquela certidão. E contando a história do homem que não estava lá, do espanhol, do mexicano que não estava, que estava, que não estava, e eu li aquilo tudo, problema de terras, não sei o que lá. E aí, estou eu no júri, você quando convocado, você voltava para o gabinete de noite, né? Voltando lá, e aí o pessoal conversando, o outro juiz que estava lá, eu não sei quem era, não sei se era o Márcio Evangelista, o outro juiz que estava lá, a gente conversando sobre o processo, não sei o quê, ninguém descobre quem foi, a polícia, não sei o quê. Eu falei assim, gente, eu vi uma certidão impressionante. E contei da história. Maria José estava lá, e a Maria José foi atrás e tinha sido aquele grupo. Olha só. Você vê que coisa, né? E o que me chamou a atenção foi a certidão nos embargos de retenção de benfeitoria, que eu tinha... Um outro processo, não tinha nada a ver com a processo história. da sexta turma civil. Na sexta turma civil, não, Estava convocada ainda. Estava convocada ainda. Eu acho que era... Uma turma não me lembro, uma turma civil. Sim. Quer dizer, coisa, uma né? coisa assim que apareceu e eu tive curiosidade de ver aquilo. E você não sabe, né, esses desígnios que são reservados para você. Dá muita volta, né? Dá muita volta, né? Acabou passando pela sua mão a solução, ainda que involuntariamente. Involuntariamente. Foi assim. Sandra, você é uma juíza de referência, você é uma Isso aí colega... é bondade sua. Não, negativamente. É uma colega admirada, uma colega ouvida, com opiniões jurídicas muito sólidas e com uma história de vida, de carreira muito bonita. O que você gostaria de dizer, assim, faça ou não faça, para os colegas que vão ver essa entrevista daqui a alguns anos? Olha, isso é uma coisa que eu acho importante. Esses colegas têm que ser humildes. Eles têm que receber os advogados, eles têm que ouvir os advogados, ponderar. Eu vejo numa juventude, às vezes, eu ouço as reclamações dos jovens que eles não estão muito disponíveis. E, afinal de contas, o que eu digo, eu nunca briguei com o Ministério Público, nunca briguei com o advogado, porque eu considero que o serviço deles é tão importante ou mais do que o meu. Como eu considero o trabalho do juiz de primeiro grau mais importante que o tribunal. É muito fácil você botar defeito numa coisa que já está posta. Difícil é você pegar o processo e criar a primeira decisão. Depois que você criou o outro, aqui não está bom, aqui está bom. É complicado. Então, eu admiro muito o trabalho da primeira instância e acho que os juízes mais novos deviam estar mais disponíveis para a carreira. Sabe, deixar de lado outros interesses associativos e outros interesses e privilegiar o trabalho. Isso, para mim, é a coisa mais importante. Para um juiz criminal, eu acho que ele tem que ler o processo em todas as linhas do processo, porque a solução pode estar numa coisinha assim que ninguém levantou. E você estava me perguntando, né, sobre o cível e o crime, por que eu fui. Houve um motivo pelo qual eu sempre gostei mais do crime. Hoje em dia, isso já está muito minorado, mas há muito tempo atrás, a justiça criminal, o juiz tinha poder de procurar a verdade real. E no cível, logo que o Código Buzaide veio, a verdade era formal e PT saudações. Isso para os jovens juízes não é bom, porque você tem um ideal de justiça, né? Então você... Por isso é que eu sempre me apaixonei pelo crime, que você tem a oportunidade de realmente procurar fazer justiça. Certo. Eu acho que essa lição fica e as gerações futuras vão se abeberar dessa conversa. Que é isso? Não do que eu falei, mas do que você nos contou. Até que foi mais tranquilo do que eu pensava. Não é? Mas olha, Sandra, então, você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar mais alguma mensagem? Não. Então eu quero agradecer a você, em nome do nosso tribunal, a sua gentil participação aqui no programa História Oral. Eu tenho certeza de que essa entrevista, ao lado de muitas outras, vão compor um acervo importantíssimo, não só como memória
do que vem acontecendo na justiça nos últimos anos, como também como incentivo para as próximas gerações, que vão ter oportunidade de ver e ouvir uma juíza de verdade, uma mulher juíza e uma juíza mulher, que são coisas diferentes. São diferentes, completamente. E eu fico honrado, feliz e agradecido de ter podido participar desse momento. Eu que agradeço. E é isso. Muito obrigado. Obrigada a você. E sobem os créditos. Agora tem crédito?